cumprindo as suas, ó Senhor Deus, ordenanças, ó Pai, os seus mandamentos ali no Velho Testamento, pelo que destruiu aquelas cidades e aquelas terras, por causa do pecado daquelas pessoas, por causa da iniquidade, Senhor Deus, já profetizada, falada, Senhor Deus, anteriormente a Abraão e todos os seus descendentes, ó Pai, que eles iriam desapossar daquelas terras, ó Senhor Deus, os homens que nela moravam, porque se desviaram do Senhor e cometeram tamanha abominação. Senhor, queremos, ó Pai, te agradecer, ó Pai, porque a Tua palavra nos mostra, Senhor Deus, que o Senhor cumpre aquilo que o Senhor diz em Sua palavra. E que nós, como Teus servos, devemos ter os nossos olhos, ó Pai, fitos nas Tuas promessas, naquilo que o Senhor prometeu ao Seu povo, Senhor Deus, para que possamos aguardar, ó Pai, com paciência, Senhor Deus, e também com zelo e com disposição a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora, Senhor Deus, em poder e glória, para resgatar, para reunir todo o seu povo, Pai, para eternamente viver, ó Pai, em Sua presença. Prepara-nos para isso, e nesse momento agora fala ao nosso coração através da Tua palavra. Continua, Senhor Deus, nos instruindo, nos dando sabedoria, nos preparando, Senhor, edificando o seu povo para o reino eterno. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3, verso 3. Semana passada nós desenvolvemos o verso 2 e hoje eu gostaria de me fixar no verso 3 desse capítulo. Eu vou fazer a leitura do verso 1 ao verso 3. Vocês percebam que do verso 4 em diante, Paulo vai discorrer, vai desenvolver a partir daquilo que ele vai falar aqui no verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Apesar de Paulo estar falando de uma particularidade daquele tempo, a gente está vendo uma disputa aí com relação à nova e à antiga aliança, e por mais que às vezes para nós hoje essa seja uma coisa antiga, essas coisas acontecem. E no verso 3, o apóstolo Paulo vai nos dar e vai mostrar, nos dar o devido entendimento, nos mostrar quem são os verdadeiros crentes. Apesar de não termos, de uma certa forma até tem, mas não como era antigamente, um grupo querendo a nossa circuncisão, mas essas coisas se repetem em outros níveis. E Paulo vai fazer aqui uma diferenciação muito clara da verdadeira religião da falsa religião. E é isso que nós devemos nos deter aqui e tirar como ensinamento. Diz assim a palavra do Senhor: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Então, depois do apóstolo Paulo alertar a igreja, como nós vimos no verso 2, de estar precavida contra o mal que esses falsos pregadores estavam trazendo com as suas investidas ali na igreja de Filipos, dizendo como em Gálatas, que a salvação não só dependia de Cristo, mas eles tinham que abraçar a circuncisão, ou seja, a lei de Moisés. E agora, nesse verso, Paulo, e nos seguintes também,
ele faz uma defesa dizendo que eles que receberam a Cristo somente que são os verdadeiros circuncisos. A partir daí, Paulo vai descrever os privilégios, a partir do verso 4 em diante, a gente vai ver isso depois, que ele rejeitara por causa do evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus. E dessa forma, nós percebemos a incompatibilidade dessas coisas, da justiça que provém da lei com o evangelho. Quando a gente fala em justiça que provém da lei, às vezes algumas expressões não se tornam muito claras para nós. O que significaria justiça que provém da lei? Era o reconhecimento, o mérito de alguém a partir do quê? A partir do cumprimento da lei. Ao cumprir a lei, reconhece-se naquele cumpridor da lei a sua justiça. A justiça inerente a esse homem que cumpre a lei de Deus. E aí nós vamos perceber a incompatibilidade dessa justiça que provém da lei com o evangelho de Cristo. E entender o que Paulo aqui está se referindo exclusivamente às cerimônias, e perceber que não é só isso. Paulo não está se referindo somente a essas cerimônias. E se nós pensássemos isso, seria simplista demais, porque a expressão justiça que provém da lei nos dá essa concepção, esse reconhecimento do mérito de alguém, não somente com relação às cerimônias, mas muito mais além. Calvino vai dizer que sem Cristo, que a lei sem Cristo representa uma letra morta, porque podemos estar cumprindo uma justiça da lei de forma literal, que pode ser vista pelas pessoas, e ao mesmo tempo a hipocrisia está reinando em nosso coração. E diante de Deus isso não tem valor algum. Isso não é nada além de pura iniquidade. E aí Paulo vai começar esse verso dizendo assim: porque nós é que somos a circuncisão. Paulo está afirmando aqui nesses versos que os cristãos verdadeiros são a verdadeira circuncisão. Nós somos a verdadeira e autêntica semente de Abraão. É isso que Paulo está dizendo aqui. O povo exclusivo de Deus que está em aliança com Ele. Nós somos o verdadeiro Israel de Deus, como aqueles israelitas no Velho Testamento, como o povo ali do Velho Testamento. E sendo assim, nós somos herdeiros do testamento que foi confirmado pelo sinal da circuncisão, pois a verdadeira circuncisão é a circuncisão do espírito, no coração, não da letra, ou seja, externa e visível segundo a carne. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 2, verso 29, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Nós vimos nas pregações anteriores como a circuncisão apontava para algo espiritual, e não algo físico, pura e simplesmente. Era uma marca, era um sinal físico, mas apontava para algo espiritual. E no Velho Testamento nós temos, de forma recorrente e abundante, a circuncisão sendo atrelada à transformação, à mudança, à regeneração do coração. E aí o apóstolo Paulo vai nos mostrar, lá em Romanos, que o judeu não é melhor do que o gentio. Romanos capítulo 3, verso 9. Ele vai dizer assim: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Paulo estava mostrando ali em Romanos, e essa extensão aqui, que não há nenhuma vantagem nisso, pura e simplesmente. Todos estão debaixo do pecado, todos estão na mesma condição. Não há distinção
entre judeus e gentios. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 3, verso 22b a 24, ele diz assim: porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por que Paulo fala isso? Por que Paulo fala? Paulo não está reconhecendo aqui necessariamente que tudo que o judeu tem é desprezível. Não, ele não está dizendo disso. No capítulo 9 ele vai falar sobre a aliança, que essas coisas estão sobre o povo de Deus. O Messias veio de lá. Mas por que ele fala dessa forma aqui? Porque essas pessoas, esses homens, como muitas vezes nós também, por termos um título ou uma condição, achamos que esse título e condição é que nos recomenda diante de Deus. Eles achavam que por serem judeus, acabou. Eles colocavam na sua nacionalidade ou na sua condição aquilo que eles deveriam colocar em Cristo. A nossa segurança está em Cristo. Não está em coisas físicas. Por mais que essas coisas físicas representem coisas que apontam para Cristo. É nele que nós devemos confiar. E aí essa igreja judaica, gentílica, no qual nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, representa o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Gálatas capítulo 6, verso 16 vai dizer isso. Ele vai dizer assim: e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Todos aqueles que pertencem a essa igreja terão ou têm por pai Abraão. É isso que a Escritura vai dizer. Gálatas capítulo 3, verso 9 e 29. Ele vai dizer assim: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não existe um muro divisório que separa os judeus de gentios. Esse muro foi quebrado, foi completamente derrubado e jamais será reconstruído. Por quê? Por meio de Cristo, nós somos um só Espírito e ambos temos acesso ao Pai. É o que Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 14. Não existe castas no meio do povo de Deus, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Muitas vezes nós somos assim. Nós lançamos a nossa confiança e a nossa segurança em determinadas coisas. Essa é de uma certa forma, a natureza humana é assim. Ela quer se apegar em alguma coisa. E isso é uma coisa muito comum, né? Às vezes você pensa que o emprego que você conseguiu lá, fez um concurso e tal, aquilo é seguro. Então, se você não conseguir aquilo, você está perdido. Se você consegue, aí você está bem. E na realidade, quem vai dar essa estabilidade a você é Deus. E nós somos assim. Eu poderia falar isso em todo qualquer relacionamento. Por exemplo, o casamento. A pessoa acha que estando casada, ela será feliz, ela será isso e aquela coisa toda e tal, e coloca o seu coração todo nesse tipo de sentimento ou de desejo. Mas se o coração dela não estiver no Senhor, o casamento dela não vai valer nada. Não é diferente aqui. Esse é um comportamento muito comum, muito humano, da natureza humana caída. Colocar segurança nas coisas, mas a nossa segurança está em Cristo Jesus. William Hendricks, a partir do livro de Efésios, texto que nós acabamos de ler, ele faz a seguinte afirmação: o conceito de que Deus, ainda hoje, reconhece dois grupos favoritos, de um lado a igreja e de outro os judeus, é
completamente antibíblico, e esse era o conceito deles. E hoje muitos crentes pensam dessa forma. A igreja é uma coisa só. O judeu não é mais crente, ou aquele que vem do judaísmo não é mais crente com aquele que abraça o cristianismo. Quem está numa igreja mais firme não é mais crente necessariamente aquele que está numa igreja mais fraca. Nós não temos a segurança nas coisas, mas a nossa segurança está em Cristo Jesus. Isso serve para todos os âmbitos da nossa vida. E nós vamos perceber aqui, na disputa aqui do apóstolo Paulo, fazendo esse dualismo, a igreja e os judeus se sentindo numa condição superior aos gentios, e Paulo, numa das suas cartas, vai ter que tratar desse problema ao inverso, porque alguns gentios estavam se sentindo numa situação melhor do que os judeus, e ele tem a necessidade de apresentar determinadas coisas que os judeus têm, que eles não tinham, como a herança que eles receberam. Percebam como esse tipo de coisa é muito comum entre nós, homens, mas por causa do pecado. Mas não é assim. E aqui nós estamos vendo isso claramente. Esse conceito chega até nós quando muitas igrejas tentam representar ou trazer de volta determinados comportamentos que era da antiga dispensação. É esse conceito distorcido de dois grupos na igreja, um mais favorito do que o outro. Mas não é assim. Isso sempre foi dito na Escritura. O que Paulo está dizendo aqui, a Escritura sempre disse. Lá em João capítulo 10, verso 16, Jesus diz assim: eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Que aprisco é que ele está falando? Dos judeus. Eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Seriam os gentios, seria a igreja do Novo Testamento. A mim me convém conduzi-las, eles ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um só. Pastor, por quê? Porque a igreja hoje é uma só. Não existe essa separação ou essa divisão. E o apóstolo Pedro a Escritura aplica à igreja neotestamentária os mesmos termos que são aplicados na antiga dispensação, que pertenciam exclusivamente ao povo de Deus. O Israel de Deus no passado circunscrevia-se ao povo de Israel, os judeus. O Israel de Deus hoje é a igreja em todo o mundo, não se dividindo em raça, em etnia, mas todas as tribos, povos, línguas e nações. Abram 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Pedro, se referindo à igreja de Cristo, ele usa expressões que eram exclusivas do povo no Velho Testamento, do povo de Deus no Velho Testamento. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá em Êxodo, capítulo 19, verso 5, o escritor do Pentateuco, Moisés, vai usar essas mesmas expressões. Êxodo 19, 5. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel, mostrando que a igreja é uma. A igreja do Velho Testamento e a igreja do Novo Testamento é uma. E aquelas pessoas, os judaizantes, não perceberam essa transição e esse desenvolvimento da igreja, porque a igreja, na sua maturidade, somos nós, hoje. E por que essa argumentação? Porque Paulo vai mostrar uma tríplice descrição dos verdadeiros crentes, os verdadeiros circuncisos. E o que nós vamos ver aqui vai de encontro ao que Paulo fala contra os judaizantes de uma forma muito mais desenvolvida ali em Gálatas, porque ele gasta toda uma epístola para falar somente sobre esse problema.
Esses homens que estavam acostumados com as imagens, ou melhor, com as sombras, e queriam continuar com essas coisas, não entendendo que elas apontavam para Cristo. A religião, ou seja, o cristianismo, ou a igreja, melhor dizendo, no Velho Testamento, era feita de imagens. Imagens não é como as imagens católicas, não. De sombras. Era extremamente visual, porque apontava, eram sinais e que precisavam ser visíveis para apontar a Cristo. Quando Cristo veio, esses sinais, essas sombras são deixadas para trás. E é isso que as pessoas às vezes não entendem. A adoração no Velho Testamento era uma adoração extremamente sensitiva. O cheiro, o ouvir, a visão, apontando para aquele que viria. No Novo Testamento, o culto é extremamente espiritual. Não que no Velho Testamento não fosse, mas é extremamente espiritual. As sensações externas são muito poucas. Por quê? Porque aquilo que se sinalizava, ou seja, aquilo que foi sinalizado se completa. Não há mais necessidade de falar por meio de figuras. Nós pregamos o Velho Testamento, os textos do Velho Testamento, nós não vemos diferença alguma entre o Velho e o Novo Testamento, tirando algumas coisas. E por quê? Porque nós olhamos aquelas imagens e vemos quem? Cristo. E aí conseguimos ver que a Escritura é uma coisa só. Não há 2 testamentos, mas uma Bíblia. Pode haver 2 alianças, a antiga e a nova, mas elas estão fundamentadas no mesmo fundamento, na mesma rocha que é Cristo, apresentada lá no Velho Testamento. Então, quando nós olhamos o Velho Testamento, nós temos a compreensão, porque nós temos o todo, tudo nos foi dado. A igreja hoje é uma igreja mais plena que a igreja do Velho Testamento. E o culto no Velho Testamento é um culto mais pleno. E por que é mais pleno? Porque antes se cultuava na promessa, olhando para a promessa ser concretizada. Hoje nós cultuamos com a promessa realizada. É nesse sentido. E aí Paulo vai descrever essa tríplice descrição dos verdadeiros circuncisos. Ele diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. E Paulo aqui tem em mente aquilo que nos é recomendado no Evangelho, que consiste na confiança em Deus e na invocação dele, na renúncia pessoal e na consciência pura. Lá em João capítulo 4, verso 23, Jesus fala àquela mulher samaritana que esse seria o tipo de adoração requerida na nova aliança. Por quê? Porque a adoração na velha aliança era uma adoração cheia de símbolos, era uma adoração efetivamente externa, para os sentidos. E aí ele diz lá no verso 23, mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Essa adoração, que merece ser assim chamada, não é obstruída por considerações físicas. E ali no caso da mulher, ali, samaritana, pelo local. Não é. Tanto que ele diz, não vai ser nem no monte, nem no outro. Porque a adoração a Deus vai ser em espírito e em verdade. Não é levada... essa adoração não é obstruída por considerações físicas, porque se você não adorasse em Jerusalém, aquela adoração não seria perfeita. No caso de Paulo aqui, por meio da lei, da circuncisão, uma adoração que não seria obstruída por causa da circuncisão, era uma adoração que seria aceita. Eu não tenho necessidade de ser circuncidado para que a minha adoração seja recebida. Por quê? Porque a minha adoração é em espírito e em verdade. No Velho Testamento, aquele que não fosse circuncidado e entrasse dentro do templo, ele deveria ser morto. Moisés
no caminho de volta para o Egito, é chamado de homem sanguinário. Por quê? Porque um anjo tenta matar. E por que o anjo tenta matar? Porque ele não havia circuncidado seu filho. E aí ele vai, e a sua esposa chama de homem sanguinário, porque ele tira sangue do filho, ele corta o prepúcio daquela criança, para que o anjo do Senhor não o mate. Ele deveria estar o quê? Preparado, purificado, para fazer parte do povo de Deus. Um incircunciso não poderia fazer parte do povo de Deus. Um incircunciso não poderia entrar dentro do templo. Quando Paulo é acusado de colocar um gentio dentro do templo, as pessoas queriam apedrejá-lo. Por quê? Porque aquilo era abominação diante de Deus. Um incircunciso não poderia adorar a Deus. Uma adoração que era obstruída por algo físico, por considerações físicas. Não é assim agora. Não é assim na plenitude de Cristo. Essa adoração em verdade, ou seja, ela opera por meio da verdade, de um conhecimento claro e definido de Deus, derivado da sua revelação especial, que é quem? Cristo. Por isso que o Senhor Jesus, lá em João capítulo 4, verso 22, ele diz assim: os samaritanos adoravam o que não conheciam. Por isso que é espírito, é o coração e em verdade. É uma adoração que parte do entendimento de quem é Cristo, de quem é Cristo na economia divina, de quem é aquele que nós adoramos. E por quê? Porque eles não aceitavam a revelação toda do Antigo Testamento. Os samaritanos só criam no Pentateuco. E o Senhor Jesus vai dizer para eles: vocês adoram o que vocês não conhecem, porque a salvação vem dos gentios. E é interessante que, posteriormente, o que eles fazem? Rejeitam a revelação de Deus em seu Filho. Paulo vai fazer uma comparação de Moisés descendo do monte, com o rosto iluminado, e aquela luz, ela se desvanece, e aí ele coloca um véu sobre o seu rosto, para que as pessoas não olhem e fiquem olhando para aquela luz. E Paulo vai fazer um trocadilho com aquilo, porque aquilo representa isso. Era a glória da antiga aliança que estava se desvanecendo, para que a glória da segunda aliança se manifestasse. E Paulo diz que todas as vezes que esses homens judeus que receberam a promessa, que olham para a palavra de Deus e não aceitam essa palavra, não se dobram a ela, é como se eles estivessem com os rostos do que? Tapados. É o que nós estamos vendo aqui. Adoração em espírito seria honrar a Deus de tal maneira que todo ser entra em ação, e fazendo isso em perfeita harmonia com a verdade, com a revelação de Deus, conforme revelada nas Sagradas Escrituras, em espírito, de coração e em verdade, conforme o entendimento dado por Deus, por meio do seu Espírito Santo, através da sua palavra. Abra Mateus capítulo 15, verso 8 e 9. Percebam que essa mesma repreensão que Deus faz aos judeus, com o seu formalismo, com a sua legalidade, com o seu legalismo, eles adoravam a Deus não em espírito e nem em verdade. Olha o que ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é uma adoração em espírito. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Não é uma adoração em verdade. A nossa adoração é direcionada pelo Espírito, e ela procede de personalidades renovadas e alimentadas pelo Espírito Santo.
Portanto, ela vai emanar totalmente do coração e não será afetada por considerações físicas. Essa adoração não indaga se a carne dos adoradores está ou não circuncidada, se eles estão usando véu ou não, se é uma simples casa ou uma bela catedral. Não depende dessas coisas. É uma adoração em espírito. E é uma adoração verdadeira, que é fruto do conhecimento que temos de Deus na sua palavra. Olha o que Martin Henry vai nos dizer. Ele diz assim: eles adoravam no espírito, em oposição às ordenanças carnais do Antigo Testamento, que consistiam em manjares, bebidas e várias abluções. E aí ele cita Hebreus capítulo 9, verso 10, que diz assim: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. E aí Matthew Henry continua: o cristianismo nos livra dessas coisas e nos ensina a ser íntimos com Deus em todos os deveres da adoração religiosa. Isso é adoração em espírito. Devemos adorar a Deus em espírito. João capítulo 4, verso 24. A obra cristã não tem propósito algum se o coração não estiver envolvido nela. Tudo quanto fizermos, devemos fazê-lo de todo o coração como ao Senhor. E aí ele cita Colossenses capítulo 3, verso 23, que vai dizer assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E aí ele continua e diz assim: e devemos adorar a Deus na força e na graça do Espírito, que é tão característico do estado do Evangelho. E este é o ministério do Espírito. Quando nós falamos isso, nós estamos, nós não estamos desprezando os sinais visíveis, ou seja, aquilo que nós chamamos de selos do novo pacto. E nós temos dois, que são os sacramentos, o batismo e a ceia. Só que nós não lançamos neles aquilo que é atribuído ao que eles representam. Porque se nós lançarmos nele aquilo que é atribuído ao que eles representam, eles perdem o seu valor. E o nosso culto deixa de ser espiritual. E eu não quero aqui fazer nenhuma crítica, mesmo porque eu acho que o vinho pode e deve ser usado na ceia. Mas hoje nós estamos vendo discussões se vamos tomar vinho ou suco de uva. E muitos dizem que tomar o suco de uva é violar a ceia, é profanar o sacramento. Isso, meus irmãos, representa, sem sombra de dúvidas, o que Paulo está dizendo aqui. Não é uma adoração em espírito. É lógico que se nós pervertermos e colocarmos laranja ou suco de maçã, nós estaremos pervertendo esse mandamento. Mas a discussão é até onde o suco de uva pode ser tomado. Porque naquele tempo você colocava água no vinho para que ele se tornasse menos intenso, e se tornava praticamente um suco de uva. E aí vem a discussão. Não, porque como é que é feito? Não, porque naquela época, seja o suco, seja o vinho, todos são frutos da videira. E é interessante porque se você for estudar, a maneira como eles se referiam ao vinho, muitas vezes, era suco de uva. Então essa é uma discussão que representa, na realidade, como somos extremamente preciosistas em relação a isso. No pão, não, o pão tem que ser o pão asmo, porque nós, se agirmos assim, estamos lançando nessas coisas aquilo que é atribuído ao que elas representam. Não é que nós vamos pegar esses elementos e vamos mudar, nós não podemos fazer isso.
Mas quando a nossa discussão se torna precisa demais, é amarelo, é verde, não, tem que ser verde, tem que ser cor de abóbora, não. Aí nós estamos passando de uma adoração que é espiritual e colocando essa adoração, impedimentos físicos para essa adoração. Eu volto a dizer, ao falar isso, nós não estamos desprezando os sinais visíveis, os selos do pacto, sinais visíveis de uma graça invisível. Só não estamos lançando neles aquilo que é atribuído ao que eles representam. Como muitas pessoas dizem que a pessoa só se converte, ou só recebe mesmo o batismo com o Espírito Santo quando está sendo batizado com água. Existe uma linha teológica dentro da igreja protestante que pensa dessa forma. Diferente do que nós temos na antiga aliança, que os ritos eram sombras daquilo que viria, os selos na nova dispensação dizem respeito àquilo que Deus fez e está fazendo em nós. Há uma grande diferença. Esses selos apontam para aquilo que já foi feito. E apesar de apontarem também para o futuro, eles apontam para uma obra já realizada. Porque nós é que somos circuncisão. Nós que adoramos no Espírito. A adoração deve ser em Espírito e em verdade. Mas não só isso. A Escritura também nos diz e nos gloriamos em Cristo Jesus. O nosso motivo de orgulho é Cristo. Jactanciamo-nos em Cristo. E essa palavra significa chamar a atenção para algo que possuo ou faço do que me orgulho. Jactanciar-se. Significa dizer que somente Cristo é algo que possuo e que me orgulho. E Paulo, é interessante que ele é amante desses sinônimos, glorificar, jactar, exultar, quando se refere a Cristo. Ele usa essas palavras 35 vezes no Novo Testamento. A maioria em 1 e 2 Coríntios. E Paulo apresenta essas mesmas passagens fazendo uma ligação com Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24. Que diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, justiça e juízo na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. E aí lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30 e 31, Paulo vai fazer uma ponte com isso, ele vai dizer isso: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. E ele vai repetir isso lá no capítulo 10 de 2 Coríntios, no verso 17. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque o verdadeiro crente, o verdadeiro incircunciso, além de ter uma adoração espiritual, em espírito e em verdade, ele não é obstruído na sua adoração por coisas físicas. Ele se gloria unicamente em Jesus. Porque aqueles que têm os seus corações circuncidados, transformados, só têm que se gloriar em Cristo e tão somente nele. E esses que assim agem descansam inteiramente em Cristo Jesus, o Salvador ungido, em sua pessoa e em sua obra. Eu certa vez contei aqui para os irmãos de um fato que aconteceu conosco. Eu estava no seminário e aí teve um rapaz que veio de uma missão evangélica. Ele era católico, casado com uma metodista. E Simone estava conversando com eles. Eu cheguei em casa e peguei a conversa no meio, e falando da questão da justificação pela fé, salvação ser algo que Deus nos dá, e ele dizendo assim: eu prefiro pensar diferente. Eu sei que é assim, mas eu prefiro pensar de outro modo, para não me tornar preguiçoso na vida cristã.
ele não entende que a única coisa em que ele pode se sustentar, se gloriar, se orgulhar e se jactanciar e se apoiar é nos méritos de Cristo e não nos seus. Gloriar-se na cruz de Cristo somente, na sua expiação, naquilo que ele fez por nós, nas suas obras, como a única base para a nossa aceitação, para a nossa salvação e aceitação da parte de Deus, somente em Cristo. William Hendricks vai dizer assim: a presença de Cristo é a nossa consolação, seu poder nos reveste de força para suportar perseguições, erguer e levar em meio a batalhas a bandeira da cruz. Em sua graça soberana e infalível, descansamos no tempo e na eternidade. E as palavras finais do apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, verso 14, são essas: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo entendia que todas as suas realizações não tinham valor algum. E aqui ele vai mostrar que todas as suas credenciais e aquilo que o formou como homem e que o fez, de certa forma, pela ação de Deus, chegar a Cristo, sem Cristo não valia nada. Toda a herança que ele tinha, religiosa, não tinha valor algum sem Cristo. Johannes Bugenhagen, pastor e professor luterano alemão do século XVI, ele fala de uma simples confiança nos seguintes termos. Ele diz assim: o que é verdadeira simplicidade? Nada mais do que simplesmente crer que possuímos todas as coisas que Deus é em Cristo, de Deus em Cristo, e podemos fazer todas as coisas nele. Assim aprendemos a não confiar nas obras, na nossa própria justiça, nos nossos méritos. Caso contrário, Cristo se tornará inútil para nós, assim como se tornou inútil para os hipócritas, a quem Paulo anteriormente, nós vamos ver aqui, chamou de inimigos da cruz. Porque quando nós colocamos as nossas confianças ou mostramos as nossas credenciais, nós estamos tornando Cristo inútil, sem valor algum nas nossas vidas. Outro reformador do século XVI, Henry Eyre, professor e pastor puritano inglês, ele nos dá uma demonstração esclarecedora para uma confiança em nada a não ser em Cristo, quando diz que isso então nos ensine a não confiar em nada que seja externo, mas apenas em Cristo. Vocês foram batizados? Muito bem. Simão o mago também foi. Não é eliminando a imundícia do corpo que a mesa do Senhor é preservada. Assim, sem dúvida, fazia Judas, porque cumpria a lei. Aquele que come e bebe dignamente faz um com Cristo, e Cristo com ele. Mas quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Vocês nasceram de pais santos e piedosos? Muito bem. Ismael e Esaú também. Estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Vocês fizeram uma santa profissão? Muito bem. Demas também fez. A santidade de profissão não recomenda a Deus, mas sim um coração purificado pela fé que age pelo amor. Vocês distribuem aos pobres e fazem muitas coisas boas? Muito bem. Os fariseus também faziam, bem como o jovem rico do Evangelho. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Numa palavra, não há nada sobre o céu que sem Cristo seja proveitoso para nós, de modo que devamos nos alegrar ou colocar a nossa confiança nisso. Você é um verdadeiro incircunciso, a sua adoração é em espírito e em verdade. E a sua glória, aquilo que você tem que se orgulhar, aquilo que você tem que se alegrar, aquilo que você tem que se exultar como algo que você possui, como algo conquistado, é Cristo. Porque Ele conquistou para nós. Não existe nada em você que possa trazer esse tipo de sentimento. E aí Paulo dá essa última descrição
e não confiamos na carne. Por mais que haja um contraste aqui, gloriar-se em Cristo somente, e o oposto seria não confiar na carne. E é lógico, se nós pensarmos dessa forma, se uma pessoa se gloria constantemente em Cristo, ela não pode pôr a sua confiança na carne. Então, em termos gerais, quando Paulo usa essa expressão, ele quer dizer que carne é qualquer coisa à parte de Cristo, sobre qual alguém baseia sua esperança de salvação ou aceitação. E muitas vezes isso não é uma coisa muito clara, mas é tácita. E quando nós somos legalistas, e o que é o legalista? O legalista é aquele que cumpre a lei? Não. O legalista é aquele que distorce a lei. Distorce o entendimento da lei. E no âmbito do Evangelho, coloca a sua justiça na lei, naquilo que ele faz, e não no Senhor. E aí muitas vezes, nós nos achamos assim. Nós nos orgulhamos e nos sustentamos muitas vezes nessas coisas. Olhando para os nossos irmãos, às vezes de forma preconceituosa, porque nós fazemos parte de uma boa igreja, de uma igreja firme, que tem uma liderança firme. Aquela igreja é uma igreja frouxa. Mas isso não tem valor nenhum se a nossa esperança e o nosso coração não estiver no Senhor. Não tem valor algum. Aqui no texto de Filipenses, ele se refere... Como é que é o nome dele? Pedro e... Vamos ficar quietinho aí? O pastor está falando, vamos respeitar a vovó. Vamos? Os dois aí? Viu? No texto de Filipenses, nós vemos Paulo se referindo a essas vantagens humanas de caráter cerimonial, hereditário, legal e moral. É o que nós estamos vendo aqui. É simplesmente o eu carnal, com base numa segurança pessoal. Percebam que é essa a ideia aqui. E esse termo de confiar na carne se enquadra tanto no sentido mais amplo quanto no sentido mais restrito. Por quê? Porque eles estavam insistindo o quê? Na circuncisão da carne, em uma marca física, pura e simplesmente, em seu aspecto físico e literal. E nós vamos perceber que os circuncisos genuinamente não colocam a sua confiança numa marca física, mas vão colocar a sua confiança em Cristo Jesus. George Major, um reformador, ele chama a nossa atenção para o seu comentário sobre a circuncisão do coração representar a obra de Cristo. Ele diz assim: Paulo diz: somos a circuncisão, a saber, os judeus, que são circuncidados de duas maneiras. Primeiro, exteriormente no corpo, com uma faca de pederneira. Depois, interiormente no coração, pela fé em Jesus Cristo. Também os gentios são a verdadeira circuncisão, os quais, muito embora não sejam circuncidados no corpo por uma faca de pederneira, não obstante são circuncidados no coração pela fé em Jesus Cristo, que é a verdadeira faca da circuncisão espiritual, que era simbolizada pela faca de pedra da circuncisão física, pois a rocha era Cristo, como explica Agostinho. É somente nisso que nós podemos nos orgulhar, aquilo que Cristo fez, aquilo que Ele trabalhou em nosso favor, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Paulo, em Romanos capítulo 4, verso de 1 a 5, ele diz assim: que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus, pois a Escritura diz: Abraão creu, e isso lhe foi imputado para a justiça.
Aí a conclusão de Paulo é: ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio. Ele está chamando Abraão de ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. A fé em quem? A fé em Cristo. É nele a nossa confiança. É nele a nossa suficiência. É Ele que nos basta. Não existe nada em nós que possa nos recomendar a Deus. Porque a nossa religião e a nossa devoção deve estar centrada em Cristo Jesus. O verdadeiro crente não tem nada em si que possa ostentar como méritos e conquistas, que chame a atenção de Deus para algo que ele possua ou faça, que sensibilize a esse Deus o seu favorecimento, a não ser Cristo. Às vezes nós não percebemos isso, mas a nossa prática religiosa é muito semelhante à prática religiosa desses judaizantes. Esses dias eu escutei que um homem foi batizado de novo. Ele foi para Israel, crente, e foi batizado em Israel. Que necessidade há nisso? Quando eu sei que o seu testemunho é péssimo, que você olha para ele, eu falo isso porque eu vivenciei uma situação presente com essa pessoa. E eu estava diante de uma pessoa que eu, sinceramente, o ímpio era muito melhor do que ele. Nós estamos nos baseando a nossa religião em coisas, muitas vezes. Por que esse glamour todo no batismo? Nas águas e tal. As pessoas dizem que às vezes o batismo nas águas tem mais valor, né? E chama aquela atenção e aquele espetáculo, aquela coisa que emociona e tal. Que adoração é essa? Que culto é esse? Que as coisas visíveis têm importância em si mesmas. Porque o batismo, ela representa aquilo que Deus fez na nossa vida. O lavar regenerador do Espírito. Porque a nossa religião é espiritual. Nós, aqueles que agem dessa forma, são verdadeiros circuncisos, são os verdadeiros judeus, metaforicamente falando, é o Israel de Deus, aqueles que adoram a Deus no Espírito, que não se gloriam na carne, mas exclusivamente em Cristo Jesus. E que entende que a sua suficiência e tudo aquilo que eles precisam depende exclusivamente da obra de Deus em suas vidas. Que possamos nos lembrar disso, que os nossos currículos, que aquilo que muitas vezes somos reverenciados ou reconhecidos e lembrados, essas coisas, por melhores que sejam, não nos recomendam a Deus e não são segurança para nós. A nossa segurança está naquilo que Cristo fez e continua fazendo em nossas vidas por meio do seu Espírito. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos, ó Pai, te agradecer